Bem-vindos, amigos, a mais um vídeo do canal. Eu vou estar falando sobre vampirismo, certo? Vou estar falando um pouco sobre a questão, como surgiu alguns relatos das primeiras aparições, sobre a veracidade do fato em si, né? Se realmente existe ou não. E a gente tira as nossas próprias conclusões com base nisso, tá? Ah, o vampirismo, na questão em si, se for procurar ali no Google, em qualquer lugar, ele vai dizer que é um morto-vivo que volta para assombrar os vivos e que vai consumir o sangue com longos caninos, tá? Vai morder o pescoço das vítimas e vai sugar o sangue dela. Ah, Realmente, isso aí se tornou uma crendice popular, tá? Tu vai ver isso em livros, tu vai ver em séries, em filmes, tá? Mas quando ele apareceu a primeira vez, o cenário era uma outra época, tá? Eles usavam o termo de uma forma totalmente diferente, tá? E segundo pesquisas, tá, diz que os vampiros surgiram no início do século XVIII na fronteira da Áustria com a Hungria, tá? Nesse tempo já era normal a gente falar de bruxas, fantasmas, demônios, divindades. Todos esses que eu mencionei, de alguma forma, tinham apreço por sangue humano. O pessoal adorava dizer que era paranormal, demônio sugava sangue, bruxa suga sangue, fantasma suga. Então tudo nessa época, tá? Sugava sangue de humano. Isso em diversas culturas, tá? Não só para todo mundo, tá? Mas aí tu vai mais a fundo. Várias fontes afirmam que a palavra vampiro foi escrita pela primeira vez em 1725 no relatório de um médico do exército do Sacro Império Romano Germânico. Então essa seria a primeira vez que foi então utilizada a palavra vampiro, tá? A história conta que após a vitória contra o Império Otomano, tá, em 1716, e o cerco de Belgrado em 1717, foi feito então o Tratado de Passarowitz. A Áustria anexou grandes extensões da Sérvia ao seu território, tá? Quando eles chegaram às terras dos povos eslavos, os austríacos se depararam com relatos sobre essas estranhas criaturas das quais nunca tinham ouvido falar antes, tá? No caso, os vampiros, né? O relato diz assim, ó: em um período de 8 dias, 9 pessoas morreram subitamente na cidade de Kisilov, após terem recebido supostamente a visita noturna de um homem chamado Pitar Blagojevich. Eu espero que essas pronúncias estejam certas, tá? Mas enfim. E aí diz que esse Pitar, ah, ele teria mordido as vítimas e chupado o sangue delas. Não é uma vítima que sobreviveu, mas na última casa, na última visita que esse Peter teria feito, estaria alguém escondido e viu então ele fazer isso. Ele morder a pessoa, chupar o sangue e ela morrer por falta de sangue, tá? Só que tem um problema. O problema é que diz que o Peter ele já estava morto havia 10 semanas. Então, há 10 semanas atrás do ocorrido, né, desses 9 dias aí, desses 8 dias, dessas 9 pessoas, ele já tinha sido morto, ele estava morto, tá, e havia sido enterrado já. Então o que aconteceu? Os moradores pediram permissão, então, para exumar o corpo dele. E no papel de nova autoridade local, né, o superintendente austríaco, Flombold, acompanhou o procedimento, tá? No relatório que ele enviou para Viena, o mesmo que escreveu a palavra vampiro, ele descreveu o que viu.
Exatamente dizia assim o relatório: o rosto, as mãos e os pés e todo o corpo estavam tão bem constituídos que não poderiam ter estado mais completos em sua vida. Com espanto, viu um pouco de sangue fresco em sua boca, que, de acordo com os relatos, havia sido sugado das pessoas mortas por ele. Assim, ao ser perfurado, um monte de sangue completamente fresco também jorrou de seus ouvidos e boca, e aconteceram outras manifestações que não descrevo por respeito. Este então foi o relatório que ele enviou para Viena, né? Como era de costume na região, eles cravavam uma estaca no coração do cadáver e cremavam o corpo. Um jornal de Viena publicou a notícia, tá? E o fenômeno então se espalhou pela região inteira. Tá? Em poucos anos, o vampirismo parecia ter se tornado uma epidemia na Europa Oriental, uma epidemia real. Tá? O imperador enviou a equipe de cirurgião para realizar a autópsia e investigar o que estava acontecendo. Esses especialistas constataram, por sua vez, que os casos eram notavelmente consistentes. Ou seja, tudo aquilo que ele descreveu no relatório, em muitos casos, realmente estavam ocorrendo. O vampirismo se tornou uma condição reconhecida, testemunhada por um grande número de pessoas que apresentava sinais e sintomas característicos, como cadáveres com sangue fresco correndo em suas veias e vísceras, sangue ao redor da boca por ter se alimentado, né, pele rosada, corpos volumosos, etc. Tá? Ironicamente, o vampiro ocidental surgiu em plena Era da Razão. O século XVIII, conhecido como século das luzes, foi palco do Iluminismo, movimento que pregava o uso da luz da razão contra as trevas da ignorância. Nesse contexto, os vampiros eram um tema que despertava calorosos debates na Europa. Teólogos, físicos, filósofos, todo mundo se preocupava com o fato de que as evidências disseminadas sustentando a existência de vampiros lançassem dúvidas sobre o valor do testemunho e de testemunhos oculares, uma vez que se via realmente tudo aquilo que era posto nos relatórios, tá? Mas na verdade, assim, ó, o que estava acontecendo, tá? Como explicar a epidemia de uma doença mortal que não existe, ou no caso na época, né? Naquela época era muito diferente, então alguns pesquisadores atribuem o fenômeno a grandes traumas e decepções. Outros à alimentação, uso de drogas que causam alucinações e a doenças altamente contagiosas. Essa era a desculpa, ou o motivo, né, do porquê os corpos estarem daquelas formas. Outras pessoas ou outras teorias surgiram dizendo que a presença de substâncias químicas incomuns na Terra é que afetavam a decomposição dos corpos. De fato, a origem de algumas características descritas pelos médicos e legistas da época poderiam ser precisamente a decomposição. Tá? O que acontece, gente, é que assim, no passado não era comum observar o processo de putrefação, a decomposição. Tá? Teve muitos, por diversas maneiras, tá? A principal, a princípio, era a própria contaminação, né? Tu não ia ficar vendo, deixar um corpo ali, estudar o corpo morto, uma vez que poderia haver contaminação e você não ter o conhecimento para lidar com isso naquela época, tá? Hoje a gente já sabe, tá, que o rigor mortis ali, que a rigidez cadavérica, tá, passa. Por isso a flexibilidade de muitos vampiros surpreendia quem desenterrava os corpos. Porque existe a rigidez cadavérica, mas a princípio ela vai passar, tá? E logo, né, eles vão ter esse aspecto, tá? Em alguns cadáveres, ainda seguindo essa parte lógica, científica, o sangue coagula. Mas a gente já sabe também que ele volta a se liquefazer. Os gases do abdômen
aumentam a pressão à medida que o estado de putrefação avança, forçando assim os pulmões para cima e algumas vezes expulsando o tecido em decomposição da boca e das narinas. E como o sangue coagulado não está mais coagulado, óbvio que vai sair então sangue pela boca, pelo nariz, pelos ouvidos, como estava dizendo no relatório. Tá? O inchaço provocado pelos gases bacterianos após a morte explica por que os corpos parecem roliços e saudáveis. E também os gemidos sonoros, né, que alguns mortos soltavam quando as estacas eram encravadas em seu coração ou estômago. Tem que pensar que por causa dessa decomposição, dessa putrefação, tu tá cheio de gás, o corpo tá cheio de gás. No momento que tu fura, tu enfia uma estaca no coração do indivíduo, óbvio que vai sair. Esse gás vai ter que sair de alguma forma. Tá? Se tu for procurar na internet, vai ver relatos de peitos que explodiram, de barulhos que pareciam. Não, isso é toda essa questão do gás sendo expelido mesmo. Tá? Então não tem o que fazer. Nessa época, então foi desacreditado, foi acreditado, porém com o tempo foi desacreditado e veio então depois toda aquela questão mais romântica do Bram Stoker, quando criou Drácula em 78, fazendo toda aquela questão de um vampiro que era um aristocrata, que teve uma história. Então ele deixou muito mais atrativo, ele romantizou isso aí e tornou esta febre que é hoje em dia, tá? Se for pegar a questão do vampiro hoje em dia, tem muita, eu vou chamar de idolatria, tá? Mas tem muitos fãs, digamos assim, tem muitas pessoas, tá? Porém, assim, ó, tem a parte ilusória e tem a parte verdadeira, tá? Existiram duas pessoas que dizem ter se encontrado com vampiros verdadeiros e que eles realmente existem. Gente, assim, eu nunca me encontrei com um, tá? Eu já conheci muito vampiro energético, muito vampiro astral, certo? No meio do espiritismo, a gente vai falar sobre isso também num outro vídeo. Mas o próprio vampiro sanguíneo, digamos assim, né? Porém, assim, é meio estranho não crer que entre o céu e a terra, digamos assim, não exista algo do tipo, tá? Vou deixar a mente aberta, cada um sabe o que quer acreditar. Mas assim, essas duas pessoas, uma é um escritor famoso, tá? É o Paulo alguma coisa, não vou falar o segundo nome, porque eu não sei se pode dar problema me cancelarem o vídeo, tá? Ele fez um livro chamado Manual Prático do Vampirismo. E esse livro foi recolhido logo depois que foi lançado, tá? E o outro escritor é o Nelson Liano, que também lançou o Manual Prático do Vampirismo. Não sei se ele se baseou no que foi lançado do primeiro do Paulo ou se é um outro, tá? Por assim, essas duas pessoas relatam que encontraram em viagens pelo exterior, né? Londres, enfim, eu não me lembro direito para onde que é. Vampiros que teriam conversado e que ele desabafou e contou toda a história e como funciona. É uma leitura interessante. É uma leitura interessante. Vai ter, na questão do livro, assim, vai ter gente cobrando R$ 200 o livro. E vai ter gente cobrando R$ 8. Então vai no mais baratinho que vai ser o mesmo conteúdo, tá? E você vai poder tirar uma dúvida. Então não vou dizer para você baixar em PDF, que isso não pode. Mas tem PDF também, tá? Só uma dica. E então, assim, eles falam que existem esse vampiro sanguíneo mesmo, né? E que ele tá no meio de nós. Só que hoje, com relação a tanta tecnologia, né, é muito mais fácil tu mostrar-se de forma teatral, de forma cênica ali, e desacreditar a verdade, do que tu se esconder. E foi o que aconteceu, né? Diz, né? Eu não sei, não tô lá, não vi, não passei por essa parte. Embora
Tem um vídeo que eu não vou colocar aqui também por causa de direitos autorais, mas se tu procurar, teve uma banda que estava tocando em um local, um determinado local, tá? Uma festa e de repente eles estão tocando e pã, as luzes se apagam. Quando as luzes se apagam, você consegue ver somente os olhos brilhando das pessoas, brilhando no escuro. Então você vê a silhueta das pessoas normais e essa meia dúzia de pessoas com os olhos brilhando, tá? Aí você deduz o que deve ser, ou você pode acreditar de repente que pode ser um extraterrestre, ah, alguém mudado geneticamente, outra raça, enfim. Mas eles questionaram até na época que poderia ser isso, tá? Eu não sei, eu só estou expondo a questão mais científica aqui, tá? Dá pra gente ir atrás e futuramente ver mais sobre isso. Certo? Então essa é a questão do vampirismo, tá? Esse do vampiro sanguíneo, tá? Num próximo vídeo eu vou falar sobre vampiro astral, certo? Deixo vocês com um ótimo final de semana. Lembrem-se, pensamentos positivos, tudo de bom na vida de vocês, certo? Muita paz, muita tranquilidade. Se precisarem, deixem alguma coisa nos comentários. Se discordarem também, certo? Não esqueçam de curtir, se inscrever e compartilhar. Até o próximo vídeo. Fui.